Necessidade de mudar a forma de pensar. Segunda parte. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Necessidade de mudar a forma de pensar. Cultivar capacidade e eficiência sem entender a vida, sem autoconhecimento, sem percepção direta do processo do eu mesmo, sem estudo cuidadoso da própria forma de pensar, sentir, desejar e agir só servirá para aumentar nossa própria crueldade, nosso próprio egoísmo. Esses fatores psicológicos que produzem guerra, fome, miséria, dor. Antes de tudo, é necessário conhecer as leis do trabalho gnóstico esotérico, se realmente queremos uma mudança radical e consciente. Em nome da verdade, diremos que se temos que começar a trabalhar em nós mesmos em algum lugar, tem que ser em relação à mente e aos sentimentos. Seria um absurdo começar a trabalhar com o centro motor, por exemplo, que, como você já sabe, está relacionado aos hábitos, costumes e ações de tal órgão ou de tal centro. Obviamente isso seria como começar com um faquirismo absurdo. E por falar em faquires, na Índia existem faquires que, por exemplo, levantam um braço bem alto e o seguram indefinidamente, até que fique rígido. Há outros que permanecem firmes no mesmo lugar por 20 e 30 anos, até se tornarem verdadeiras estátuas. E afinal, o que ganham esses faquires? Desenvolvam um pouco de força de vontade e isso é óbvio. Nenhum corpo pode ser criado fora da nona esfera. Se fosse possível criar um corpo na ausência da nona esfera, teríamos nascido do ar, em algum lago, entre uma rocha, não seríamos filhos de homem e mulher. Mas somos verdadeiramente filhos de um homem e uma mulher. Então, a criação ocorre na nona esfera, isso é óbvio. Assim, nenhum faquir poderia criar o corpo da vontade consciente longe da nona esfera. Quem se dedica ao faquirismo nada ganha, a não ser desenvolver um pouco de força de vontade. Seria um absurdo começar pelo centro motor. Começar a trabalhar com o centro sexual sem ter informações corretas do corpo de doutrina gnóstica, ainda mais porque quem começa nestas condições não sabe o que está fazendo, não tem uma consciência clara do trabalho na forja de o ciclope, pode cair, é óbvio, em erros gravíssimos. Lembremo-nos de que o centro intelectual é o primeiro, o centro emocional é o segundo, o motor é o terceiro, o instintivo é o quarto e o sexual é o quinto. Há também o sexto que é a emoção superior, e o sétimo que é o mental superior. Mas se realmente não começássemos com os centros inferiores da máquina humana, cairíamos no erro. Em primeiro lugar, nesses estudos devemos começar pelos centros intelectual e emocional. Precisamos muito mudar nossa forma de pensar, caso contrário, seguiremos pelo caminho do erro. De que adiantaria, por exemplo, se você assistisse a essas palestras e não mudasse sua forma de pensar? Aqui você recebe exercícios esotéricos, você é guiado doutrinariamente, mas se você não mudar sua maneira de pensar, de que adianta tudo o que é dito aqui? Dizem-lhes que o ego deve ser dissolvido, que se deve sacrificar pela humanidade, dizem-lhes que devem ser criados os corpos existenciais superiores do ser, mas se você continuar pensando como antes, com os mesmos hábitos mentais de outros tempos, de que adianta tudo o que você está ouvindo aqui? Disseram-lhe que você tem que desintegrar o ego, mas você continua com seus velhos hábitos mentais, com seus modos e sistemas de pensamento ultrapassados. Então de que serve a informação que está sendo dada a você? Nas Sagradas Escrituras fala-se com muita clareza e precisão sobre o vinho velho e o vinho novo, que ninguém derramasse. Por exemplo, diz o Cristo, vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos se romperiam. Assim, para vinho novo são necessários odres novos. O grande Kabir Jesus também diz que ninguém pensaria em remendar ou remendar roupas velhas com pedaços, digamos, de roupas novas. É ingratidão, por exemplo, rasgar um terno novo para consertar um velho. Isso seria um absurdo, certo? Da mesma forma, este novo ensinamento é como vinho novo, precisa de odres novos. O que é essa lavadora? A mente, se não abandonarmos formas de pensar ultrapassadas, se continuarmos pensando nos hábitos que tínhamos, estamos simplesmente perdendo tempo. Você precisa mudar a maneira como pensa. Para vinho novo é necessário um odre novo. Portanto, precisamos mudar completamente nossa maneira de pensar para receber este ensinamento, e esse é o ponto sério da questão. Porque se recebemos esta ensinança e acrescentamos a velha maneira de pensar que tínhamos antes, aos nossos velhos hábitos mentais, não estamos fazendo nada.
O que somos é enganar a nós mesmos. Querendo atrelar o carro da ensinança gnóstica ao nosso velho carro, todo danificado pelo tempo, cheio de lixo e sujeira. Em primeiro lugar, é hora de preparar um recipiente para receber o vinho da ensinança gnóstica. Esse recipiente é a mente. Somente assim, com um recipiente novo e transformado, pode-se receber o vinho da ensinança gnóstica. E é isso que eu quero que todos os irmãos entendam. Precisamos que as emoções negativas sejam eliminadas de nós, porque essas emoções negativas não permitem uma mudança fundamental. É impossível nos transformarmos se ainda tivermos emoções negativas dentro de nós. Temos que erradicar de nossos corações as emoções negativas, que são verdadeiramente prejudiciais em todos os sentidos. Uma pessoa que se deixa levar por emoções negativas torna-se 100% mentirosa, então as emoções negativas fazem de você um mentiroso. Preste atenção em como eles mentem, fazem julgamentos falsos e depois se arrependem. Mas é muito tarde. Assim, devemos eliminar as emoções negativas de nossa natureza. A mentira certamente é uma falsa ligação, pois diminuímos a energia do Pai, a vida do ancião dos dias, ou seja, do nosso profundo ser interior que flui através da organização interior cósmica até chegar à mente. Se fizermos uma conexão falsa, essa energia não poderá mais fluir. É como se o fio elétrico fosse cortado, então a energia elétrica não chega ao foco que nos iluminaria. Então, a mentira, eu já disse e repito, é uma falsa ligação. Quando você é jovem, você está cheio de emoções negativas, você se torna um mentiroso. Essa é a dura realidade dos fatos. Se entendermos verdadeiramente tudo isso e começarmos a mudar nossa forma de pensar e sentir, muito em breve isso se refletirá em nossa pessoa. Uma vez que a pessoa tenha mudado sua maneira de pensar, sentir e agir, ela está perfeitamente pronta para começar a trabalhar os mistérios do sexo. Estaríamos cometendo um grave erro se permitíssemos que as pessoas começassem imediatamente a trabalhar na nona esfera sem ao menos conhecer o corpo de doutrina. Isso é um absurdo, porque as pessoas que não mudaram a sua forma de pensar, que continuam com os mesmos hábitos, as pessoas que têm a mesma forma de sentir, que são vítimas das emoções negativas, não compreendem estes mistérios do ser sem destruí-los. Então, por que não insistir que a ciência seja conhecida primeiro, para então entrar para trabalhar na nona esfera? Felipe Teofasto Bombastro de Onengen, Auréola Paracelsus, tem razão. Então vamos começar mudando nossa forma de pensar, de sentir. Muitos recebem ensinamentos esotéricos, mas continuam pensando como antes, como pensavam há 20 anos. O que você espera então? Estamos perdendo tempo. Se as pessoas receberam os ensinamentos para se autorrealizar, para mudar, e continuam pensando como antes, obviamente estão indo muito mal. Conheço o caso de algumas pessoas que estão na ensinança gnóstica há 20 ou 30 anos. E ainda pensam como pensavam há 20 ou 30 anos. Muito esclarecidos, sim, eles lidam muito bem com as ideias, mas se você examinar cuidadosamente todos os seus costumes, verá que são os mesmos de antes. Conheço outros que são até muito criteriosos, cumprindo seus deveres, que falam muito bem do amor, que administram o corpo de doutrina de maneira extraordinária, mas tenho observado e acontece que agem como quando não eram gnósticos. Eles agem como faziam anos atrás, eles têm os velhos hábitos que tinham quando não sabiam nada sobre esses estudos, eles continuam com os mesmos velhos hábitos. O que essas pessoas estão fazendo, então? Obviamente eles estão se iludindo miseravelmente, isso é óbvio. Então, temos que começar mudando nossa forma de pensar e depois a forma de sentir, para ter o vinho novo, o vinho gnóstico em odres novos, não em odres velhos. Uma mente decrépita, cheia de velhos hábitos, hábitos de 20 e 30 anos atrás, não está preparada para receber o vinho da gnose. Tal mente necessariamente precisa passar por uma mudança total, caso contrário você estará perdendo seu tempo miseravelmente. No mundo oriental, foi-nos dito que antes do nascimento do Bodhisattva, o Bodhisattva deve existir em nós. Mas antes de tudo, o que é essa coisa chamada Bodhisattva? Alguns de vocês saberão e alguns de vocês não. H.P. Blavatsky diz que uma vez que você possui os corpos causal, mental, astral e físico, você é um Bodhisattva. A alma humana, a alma causal, revestida de tais corpos, é um Bodhisattva, é a alma humana, revestida dos corpos existenciais superiores do ser. No budismo Mahayana ou Mahayani, só reconhecem como Bodhisattva aqueles que se sacrificaram pela humanidade através de Mahavantaras sucessivos. Existem dois tipos de Bodhisattvas, diz o budismo Mahayana. Primeiro,
Os Budas praetas, ou melhor, os aspirantes a Budas praetas, jamais se sacrificam pela humanidade, nunca dão a vida pelos irmãos, e claro, nunca encarnam o Cristo íntimo. Os outros são verdadeiramente os Bodhisattvas, aqueles que renunciaram à felicidade do Nirvana por amor à humanidade, aqueles que em diferentes Mahavantaras deram seu sangue pela humanidade. Preferindo viver felizes no Nirvana, eles abriram mão de qualquer felicidade por seus irmãos na Terra, eles são os únicos que podem encarnar verdadeiramente o Cristo. Mas vamos voltar a essa coisa de Bodhisattva. O que é o Bodhisattva? A consciência já está desperta, desenvolvida, convertida no embrião dourado. É, então, a verdadeira armadura de prata que pode nos proteger dos poderes das trevas e que nos dá sabedoria e experiência. Antes que o Bodhisattva surja dentro de alguém, o Bodhisattva surge, e isto é, a consciência desperta e desenvolvida. Então veja quanto vale esse dom chamado consciência. É uma pena que a humanidade tenha sua consciência presa dentro do ego. E é claro que enquanto as pessoas continuarem pensando como pensam, sentindo como sentem e com seus mesmos velhos hábitos rançosos, não conseguirão despertar a consciência, ela continuará hipnotizada. E como sequência ou corolário diremos que o Bodhisattva nunca surgirá então. Quando o Bodhisattva, que é a consciência desenvolvida e desperta, surge no aspirante, então o Bodhisattva logo aparece. Obviamente, o Bodhisattva está se formando dentro do clímax psicológico do Bodhisattva. O Bodhisattva é ótimo. Na verdade, meus queridos irmãos, é muito bom quando a pessoa muda verdadeiramente a sua forma de pensar, porque então, e só então, trabalhará para despertar a consciência. Então, e só então, ele fará um trabalho sério que o levará ao nascimento do Bodhisattva, antes não é possível. Vivemos em um mundo infelizmente doloroso, todos vocês estão cheios de dor, de sofrimento. A felicidade não existe neste mundo, não é possível. Enquanto houver ego, deve haver dor. Enquanto continuarmos em nosso caminho obsoleto, não poderemos ser felizes. Enquanto formos vítimas de emoções negativas, qualquer tipo de felicidade se torna impossível. Precisamos muito alcançar a felicidade. Não poderíamos alcançar tal conquista se não despertássemos a consciência. E não despertaríamos a consciência se continuássemos com a forma que temos atualmente de pensar. Assim, nos convém ver como estamos pensando, mudar esse modo de pensar ultrapassado e preparar novos odres para o novo vinho que é a gnose, e assim trabalharemos verdadeiramente. Este mundo é sustentado pelas leis de causa e efeito, que são as leis do karma. Eles também são chamados de ação e consequência, em tal ação, tal consequência. Este é um mundo bastante complexo, é um mundo de associações, combinações múltiplas e abismos incessantes, luta de opostos, etc. Nestas circunstâncias não é possível que a felicidade exista neste mundo. Cada um de nós tem que pagar o seu karma, estamos cheios de dívidas. Esse karma obviamente nos traz muita dor, muita amargura, não estamos felizes. Muitos pensam que poderíamos alcançar a felicidade através da mecânica da evolução. É um conceito falso, porque mecânica é mecânica. A lei da evolução, e também a da involução, constituem o eixo mecânico desta maquinaria chamada natureza. A evolução no grão que germina, na planta que se desenvolve e, por fim, dá frutos. A involução na planta que já está decrépita e, por fim, vira uma pilha de toras. A evolução na criança que se forma no ventre, na criatura que nasce, que cresce, que se desenvolve e que vive à luz do sol. Mas há também a evolução no ser humano que envelhece, diminui, entra em decrepitude e, por fim, morre. E isso é completamente mecânico. A lei do karma também é mecânica em certo sentido, vista à luz dos 12 nidanas. O que precisamos é nos libertar, justamente, da lei do karma, precisamos nos libertar desse movimento mecânico da natureza. Precisamos nos libertar, e isso não será possível pela evolução mecânica. A evolução mecânica se processa de acordo com as leis de causa e efeito, a lei das múltiplas associações e combinações, etc. O que é mecânico é mecânico. Precisamos nos libertar da lei da evolução e também da involução, precisamos dar um grande salto para cair no vazio iluminador. Obviamente, então, há uma antítese entre a teoria da relatividade pregada por Albert Einstein e o vazio iluminador. O relativo é relativo, a máquina da relatividade trabalha com a lei dos contrários. Na luta das antíteses há dor, e isso não é felicidade. Se queremos a felicidade autêntica devemos sair da lei da mecânica, esta da relatividade.
Eu tinha apenas 18 anos quando quis dar o grande salto, ir além do tempo e demonstrar o que não é do tempo, o que poderíamos chamar de experiência do Prajnaparamita no mais bruto realismo. Vale ressaltar para vocês a notícia de que tive que repetir tais experiências 3 vezes. No vazio iluminador não há nenhum tipo de dualismo conceitual, a maquinaria da relatividade não funcionaria no vazio iluminador, a lei das combinações mútuas, das associações mecânicas não é possível no vazio iluminador. Toda a relatividade de Einstein permaneceria, destruída no vazio iluminador. Sem dúvida, a experiência do vazio iluminador só é possível no estado de Samadhi, ou como também se diz no Hindustão, de Prajnaparamita. No vazio iluminador não existem formas de nenhum tipo. Pode-se dizer que ali se passa além do universo e dos deuses. No vazio iluminador poderia haver uma resposta correta para isso se todo o universo for reduzido à unidade, a que a unidade seria reduzida? Tal resposta não é possível para a mente lógica, ou pelo menos com a mente que trabalha segundo a lógica formal. No vazio iluminador tal resposta não é necessária, mas admite em si uma poderosa realidade. Todas as coisas são reduzidas à unidade, a unidade também é reduzida a todas as coisas. Então penetra-se nesse estado de Mahasamadhi, digamos, vive-se em todas as coisas despojado de tudo, e isso, por si só, já é grande, sublime e inefável. O vazio iluminador só é possível através do grande salto e com a condição de ter passado pela aniquilação budista total, caso contrário não seria possível. Naquela época eu ainda não havia passado pela aniquilação budista e, obviamente, à medida que me aproximava da grande realidade, a consciência se expandia de forma excessiva. É óbvio que nesta situação, não tendo passado pela aniquilação budista, senti um terror indescritível, razão pela qual voltei ao meu universo da relatividade de Einstein. Repito, 3 vezes experimentei o vazio iluminador. Existe um tipo transcendental de intuição, porque no campo da intuição, ou no mundo da intuição, existem diferentes graus de intuição. Inquestionavelmente, o grau intuicional mais elevado é o das mentes filosófico-religiosas ou filosófico-místicas, é o tipo de intuição que corresponde ao Prajnaparamita. Tal faculdade, então, permitiu-me passar além do mundo do vazio iluminador, para a grande realidade. Quero afirmar enfaticamente que este caminho da gnose conduz à grande realidade, está além do universo da relatividade, isto é, está além das leis mecânicas da relatividade, além, muito além do vazio iluminador. Entretanto, é necessário que passemos por uma aniquilação suprema para que a consciência convertida em Bodhisattva, plenamente desperta, possa dar o grande salto para o vazio iluminador. Já te digo, temos que começar mudando nossa forma de pensar para funcionar corretamente em nós mesmos. Não poderíamos conceber o despertar da consciência, o desenvolvimento do Bodhisattva, se primeiro não mudássemos nossa maneira de pensar. É preciso saber meditar, entender o que é a técnica da meditação, o objeto da meditação. O que queremos através da meditação? Ninguém poderia ter a mente em santa paz com esse pensamento antiquado e extemporâneo que carregam. Ninguém poderia ter paz em seu coração se não tivesse previamente eliminado de si as emoções negativas e nocivas. Quando um olhar gnóstico se imerge, nesses momentos começa a trabalhar algum elemento inumano que descobriu através da autoobservação. Vamos supor que ele descobriu a raiva. Ele então entra para entender o agregado psíquico da raiva com a ajuda de sua divina mãe Kundalini, ele poderá invocá-la para ajudá-lo assim que descobrir o agregado psíquico. Então ela se proporá a desintegrar tal agregado para que em seu lugar venha o amor. Na medida em que se desintegrarem todos esses agregados psíquicos inumanos que carregamos dentro de nós, a consciência despertará. Muito se falou na gnose sobre o sexo, mas primeiro devemos mudar nossa forma de pensar para que possamos nos tornar mais conscientes da ensinança. Só então trabalharemos com sucesso na forja ignita de Vulcan.